Imagina a cena. Japão, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a economia arrasada, a indústria em pedaços. Um cenário desolador. E aí, no meio disso tudo, o presidente da Toyota, Kishiro Toyoda, lança um desafio que soa quase como uma loucura. Alcançar a América em 3 anos. Exato. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do abacaxi, na época, um trabalhador americano produzia o mesmo que 9 japoneses. 9. Era uma diferença brutal. De onde eles achavam que podiam competir? É essa pergunta que a gente vai mergulhar fundo hoje. Como a Toyota não só enfrentou esse desafio, mas criou uma filosofia que revolucionou a manufatura no mundo inteiro. E para guiar a gente, temos um material incrível. Anotações do próprio arquiteto do sistema, Taiichi Ohno, e um artigo acadêmico da época, que analisou tudo de perto. A nossa missão aqui é entender os pilares dessa revolução, pela visão de quem a construiu. E o fascinante, logo de cara, é que não se trata só de produzir carros mais rápido. É uma forma completamente nova de pensar. Baseada em que exatamente? 2 pilares, o just-in-time e a automação, ou Jidoka. E no centro de tudo, uma ideia quase religiosa, a eliminação total, absoluta de qualquer desperdício. Certo. Então vamos começar pelo problema. Por que eles não podiam simplesmente, sei lá, copiar o modelo americano da Ford, que era o padrão ouro? Porque a realidade japonesa é o oposto da americana. A Ford produzia lotes gigantescos para um mercado enorme. Milhares do mesmo carro. Exato. Eles podiam ligar as máquinas e esquecer, o que diluía o custo. No Japão, o mercado era pequeno e queria variedade. Fazer um lote gigante de um carro só seria a receita do desastre. Ficaria tudo encalhado no pátio. Exatamente. Eles precisavam de agilidade com baixo volume. E essa necessidade toda levou eles a repensar a coisa mais básica de um negócio, né? O preço. Aqui está a primeira grande virada de chave. A fórmula tradicional no mundo todo era: custo real mais lucro é igual a preço de venda. Simples, né? Lógico. A Toyota inverteu isso. Eles disseram, não, o preço quem define é o mercado, é o consumidor. A equação vira outra. Vira. Preço de venda, que é fixo pelo mercado, menos o custo é igual ao lucro. Nossa, isso muda tudo. Porque se o preço é um dado, a única alavanca que sobra para ter lucro é o custo. Vira a obsessão número 1. A sobrevivência depende de reduzir custos. E é para atacar esses custos que eles criam os 2 pilares. Ok, vamos para o primeiro então. O just-in-time. O próprio Ohno usa uma analogia que eu achei genial de tão simples. Um supermercado. É a analogia perfeita. Quando a gente vai ao supermercado, a gente pega o que precisa, na hora que precisa, na quantidade que precisa. Certo. O supermercado não tenta adivinhar o que eu quero para me empurrar um carrinho pronto na entrada. Ele só repõe na prateleira o que foi consumido. Faz todo sentido. E na fábrica, como isso se aplicava? Com a mesma lógica, em vez de uma etapa tipo a estamparia produzir um monte de portas e empurrar para a montagem... Criando um estoque no meio do caminho. Isso. O processo da montagem, que é o processo seguinte, vai até a estamparia e puxa só as portas que precisa, na hora exata em que vai usar. Ah, então é um sistema puxado pela demanda. Exatamente. Puxado pelo último estágio, a montagem final. Entendi. Isso me leva ao segundo pilar, a tal da automação, ou Jidoka. E as fontes deixam claro que não é só automação. Não mesmo. A tradução que o Ohno preferia era automação com um toque humano. Como assim? A ideia veio do avô da família, Sakichi Toyoda. Ele inventou um tear que parava sozinho, na hora, se um único fio arrebentasse. Ah, interessante. O objetivo não era só automatizar o trabalho, era embutir um controle de qualidade na própria máquina, e impedir que um defeito fosse para frente. Mas espera aí, isso é uma loucura se a gente pensar bem. A meta em qualquer fábrica ocidental era não pare a linha por nada. O ritmo era tudo. Sim. E aqui eles não só criam máquinas que param sozinhas, mas dão a cada funcionário um botão para parar a linha inteira se virem um problema. É uma inversão filosófica gigantesca. Imagina a resistência que isso não gerou no começo. Um gerente tradicional teria um infarto. Com certeza. Mas para o Ohno, uma linha que nunca para é suspeita.
Ou ela é perfeita, o que é impossível, ou ela está escondendo os problemas. Então, cada parada não era um desastre. Era uma oportunidade. Uma oportunidade de ouro para melhorar. Forçava a equipe a se reunir e perguntar, ok, por que isso aconteceu? E resolver a causa raiz ali, na hora. O defeito morre onde nasceu e a qualidade vira responsabilidade de todo mundo, não só de um inspetor no final. Exatamente. Ok, a lógica é poderosa. O sistema puxa com o just-in-time e se protege de erros com o Jidoka. Mas me surge uma dúvida prática. Qual? Como eles comunicavam isso tudo? Sem e-mail, sem software. Como o pessoal da solda sabia que a montagem ia precisar de, 12 portas nos próximos 45 minutos? Teria sido um caos se eles não tivessem criado o sistema nervoso para fazer tudo isso funcionar. O Kanban. O famoso Kanban. Nas fontes, eles descrevem de um jeito quase banal, um simples cartão de papel. E a genialidade está na simplicidade. Na forma mais básica, era um cartão, dentro de um envelope plástico anexado a cada caixa de peças. Funcionava como um sinal. E eu achei curioso que não era um sistema único. Eram 2 tipos principais, certo? Isso. Tinha o Kanban de transporte, que era uma ordem de frete. Mova esta caixa do ponto A para o ponto B. Simples assim. Quando as peças eram usadas no ponto B, o cartão era liberado. Aí entrava o segundo tipo, o Kanban de produção. Esse cartão que voltava se tornava a ordem para a fábrica. Produza mais um container disso. Então esse pedaço de papel era uma das armas secretas deles. Uma solução de baixíssima tecnologia para um problema bilionário. E só funcionava porque as regras eram sagradas. A regra de ouro. Nada é feito ou movido sem um Kanban. Se não tem cartão, a produção para. Ponto. Isso me leva de volta àquela ideia que parece heresia. Se não tem Kanban, a produção para. Uma máquina caríssima pode ficar ociosa. Pode e deve. Mas a gente aprende que um ativo tem que rodar 24/7 para se pagar? E o ONU diria que pior que uma máquina ociosa é um trabalhador ocioso. Ou pior, um trabalhador produzindo algo que ninguém precisa. Faz sentido? No sistema Toyota, a máquina pode parar, mas o operador não. Se não tem o que produzir, o tempo dele é usado para manutenção, para treinamento ou, o mais importante, para melhoria contínua, o Kaizen. E essa ideia de melhoria nos leva ao objetivo final de tudo isso, o que amarra o sistema. A eliminação do desperdício, o muda. O ONU era obcecado com isso. Ele catalogou os famosos 7 desperdícios. Que são? Que movimento desnecessário dos trabalhadores e, por fim, a produção de defeitos. É impressionante como essa lista dos anos 50 se aplica perfeitamente a um escritório hoje. O tempo de espera por uma aprovação, o transporte de um e-mail para 10 pessoas. É universal. E de todos eles, o ONU era categórico. A superprodução era o pior de todos, o pecado capital. Por quê? Eu pensaria que produzir defeitos seria o pior. Produzir defeitos é ruim, claro, mas a superprodução é mais traiçoeira, porque ela é a mãe de quase todos os outros desperdícios. Ela esconde os problemas. Como assim esconde? ONU usava a metáfora de um rio. O estoque é o nível da água. Se a água está alta, você não vê as pedras perigosas no fundo. Boa imagem. Se você tem pilhas de peças por todo lado, você não percebe que uma máquina quebra sempre, que há um gargalo ali, que tem gente demais aqui. Ao baixar o nível do estoque, as pedras, os problemas aparecem. E aí você é forçado a resolvê-los. Fica claro que isso é mais que um sistema, é uma filosofia. E o tal respeito pelo humano era central, né? Uma das técnicas que eles usavam, que eu achei fantástica, foi a dos 5 porquês. É uma ferramenta de uma simplicidade poderosa para achar a causa raiz. Em vez de aceitar a primeira resposta, você pergunta por quê, de novo e de novo, umas 5 vezes. Tem algum exemplo? O próprio ONU dá um. A pergunta inicial foi: por que um operador nosso só opera uma máquina e lá na fábrica de teares um operador cuida de 40? A resposta óbvia seria porque são máquinas diferentes. Fim de papo. Mas eles não pararam. Porque são diferentes, porque o tear para sozinho se o fio arrebenta, a nossa prensa não. E por que a nossa prensa não para? Essa linha de investigação foi o que os levou a criar o Jidoka para tudo. Isso se conecta totalmente com o empoderamento dos trabalhadores.
O artigo de 1977 tem os dados que são de cair o queixo sobre isso. São impressionantes. Mostra que o poder de decidir a programação do dia até as horas extras era delegado ao chão de fábrica, não vinha de um escritório. E o sistema de sugestões? Olha só, em 1965, a média era uma sugestão por funcionário por ano. 11 anos depois, em 76, saltou para mais de 15 sugestões por funcionário, com uma taxa de aceitação de 83%. 15 sugestões por pessoa por ano. É um nível de engajamento surreal. As pessoas eram donas do processo. Eram. Essa era a grande diferença. Certo. Então, como tudo isso se encaixa na prática para montar um carro? As fontes falam de um conceito final que amarra tudo. O nivelamento da produção. O rejunquê. Isso, o rejunquê é a resposta para a instabilidade. Em vez de fazer o que parecia lógico... Produzir 500 sedãs azuis para tudo e depois 300 picapes vermelhas. Exato. A linha de montagem final da Toyota misturava os modelos. Saía um sedã, depois uma picape, depois um SUV, numa sequência planejada. Mas à primeira vista isso soa como o pesadelo da eficiência, trocar de modelo toda hora. Seria um pesadelo se eles não tivessem resolvido um problema-chave antes. O tempo de troca de ferramentas, o setup. Ah, claro. No Ocidente, trocar os moldes de uma prensa levava horas. A Toyota se obcecou e conseguiu reduzir setups de horas para minutos. Essa foi uma inovação de processo crítica. E com setup rápido, o nivelamento vira possível. E qual a vantagem? A vantagem é criar uma demanda estável e previsível para toda a cadeia que vem antes. A oficina de para-choques não recebe uma ordem gigante e depois fica ociosa. Ela recebe um fluxo contínuo de pedidos pequenos e variados, o que estabiliza o ritmo de todo mundo. E os resultados? Aquela meta maluca de alcançar a América, eles conseguiram. Os números mostram que sim. Os artigos apontam que, na época, a Toyota já tinha a maior produtividade por trabalhador do mundo. E um indicador financeiro-chave, a rotatividade de ativos, era altíssimo. Ou seja, faziam mais com menos. De forma consistente. E um ponto final do artigo de 77 é que o sistema foi feito para aguentar crises. Como o foco é eliminar desperdício, ele continua lucrativo mesmo em períodos de baixo crescimento. Então, para a gente amarrar, é um sistema puxado pela demanda real, o just-in-time, protegido por automação inteligente, o Jidoka, gerenciado por uma ferramenta visual simples, o Kanban. E no fundo de tudo, uma filosofia, a caça implacável ao desperdício e a crença de que a pessoa que faz o trabalho é a mais qualificada para melhorá-lo. É uma síntese perfeita. Mas o artigo acadêmico termina com uma provocação, uma reflexão que ecoa até hoje, né? Sim. Os autores ressaltam que muito disso foi construído sobre pilares culturais japoneses da época. Emprego vitalício, que dava segurança, e uma forte consciência de grupo. O que levanta a questão final para a gente pensar. Até que ponto o sucesso estrondoso do sistema Toyota dependeu desse contexto cultural único, talvez irrepetível? E olhando para hoje, quais são os princípios que se provaram universais? Aqueles que podemos aplicar em qualquer lugar, numa startup, num hospital, no nosso trabalho, onde a cultura e os desafios são completamente diferentes.